Graças a paz, irmãos. Bom dia. Deus é bom. Ontem eu comecei falando sobre um versículo que Jesus ensinou, né? Eu vou continuar daqui, mas vou relembrar o versículo de Lucas 17:20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, se o reino de Deus não tem aparência exterior, o que mais confunde as pessoas na atualidade é o reino aparente. É aquilo que parece, mas não é, né? Como, por exemplo, né, o falso. O falso que consegue falsificar os trejeitos, os meios, as conversas e tal. Então, o perigo de trazer a aparência, que vocês sabem que eu falo muito sobre isso aqui, que é aquela figueira cheia de folhas, mas sem substância, sem verdade. Então Jesus interpela falando, o reino de Deus não é aparente. Quando Jesus ensina também sobre a parábola das duas casas, uma edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia, uma casa carregava a aparência, mas não tinha substância. Nesse caso da casa era rocha para sustentar os seus alicerces. Então tudo isso acontece do interior da gente. Na verdade, toda essa estrutura visível e exterior se apoia naquilo que é invisível, na vida de oração, na vida, nos nãos, e quando você governa o seu homem interior, quando você está sozinho. Toda a sua fé é decidida como você vive a respeito do seu homem interior. Domínio próprio é uma das coisas assim, que mais define maturidade na nossa atualidade. A pessoa que não consegue se dominar, ela sempre está em problemas, porque ela sempre está em precipitação. E quem anda em precipitação está sempre tentando corrigir alguma coisa. Ixi, falei demais. Ih, não devia ter falado isso. Olha, impulsos. Não, quando você controla os seus impulsos, você acaba manifestando um caráter excelente. Imagina, se todos os homens diante das adversidades movessem-se por impulso, né? Nós não estaríamos aqui, irmão. Então, o impulso. Então, ele começa isso e eu vim trazendo e cheguei ao ponto de tocar naquele texto que fala em Salmos 1, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A árvore plantada não foi algo semeado aleatoriamente. A escolha do agricultor foi colocar ela justamente plantada do lado do ribeiro. Mais uma prova de que não é algo aleatório, é algo pensado, é algo desejado, é algo planejado. O que Deus está construindo em nós, em mim e você, quando Ele nos conduz para algum lugar, é que Ele quer gerar em nós substância, né? Para que a gente não fique com aquela imagem exterior, né? Em que a gente sabe falar bem, em que a gente aprendeu o dialeto dos evangeliqueis, né? Sei falar está amarrado, sei falar está repreendido, mas não carrega substância, vida nas suas ações, e isso é um perigo. O reino de Deus, e agora falando mais sobre o reino de Deus, o reino de Deus é uma cultura, um sistema de pensamento. Então o reino de Deus, ele está dentro de nós e ele nasce a partir de um pensamento dominado. Porque, irmãos, vamos cá, se você não conhecer o reino de Deus diante de todas as adversidades, todo dia uma coisa nova, irmão. Todo dia uma coisa nova. Se você não tem substância,
se você não tem um sistema de pensamento forte e firme, que se apoia, se você não se conhece, não tem uma identidade bem firmada, todo mundo te carrega para as incertezas da falta de identidade delas. E aí você é uma coisa hoje, é outra coisa amanhã, depois de amanhã quer ser outra, mas não, Deus conta com um homem que não muda, porque Deus ele fala, eu sou o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Quer dizer que eu não mudo, eu sou o mesmo, eu não quebro diante da circunstância, eu não quebro diante das ações. Deus não quebrou, e agora Adão pecou, Deus não quebrou. Na verdade, Deus já tinha promovido, gerado o Cordeiro. Porque quando faz menção, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa. Mas nós, irmãos, quando vivemos na terra e de estereótipo, a gente sempre sofre os agravos, porque viver, irmãos, nesse lugar, sem ter essa raiz junto, né? Ali, as águas, né? Que faz dar o seu fruto no tempo certo. Ou seja, eu não estou preocupado porque eu sei que eu estou no lugar certo, com a atitude certa, com o comportamento certo, em obediência. Gente, obedecer nem sempre traz méritos imediatos, mas sempre tem recompensa. A questão que obedecer na vida de José custou-lhe 13 anos. 13 anos separou ele daquele sonho que ele teve, que causou toda aquela dor. 13 anos. Eu não sei se você tem 13 anos que está esperando alguma coisa, mas com certeza absoluta, né, você tem que esperar o reino de Deus com um pensamento firme. Eu lembro que eu gosto de citar o Simeão e a Ana, dois idosos que estão no templo, né? Uma profetisa, que depois que ficou viúva, morou lá, só vivia lá e Simeão, que era um homem também de olhos abertos, né? Ou seja, ele tinha uma intimidade brutal. E Deus falou para um homem que aparece em mais ou menos uns 3, 4 versículos, que ele não morreria, olha só a importância disso, que ele não morreria sem ver a salvação dos judeus. Ou seja, o rei, o Messias. E não sei, o irmão Simeão estava em casa, o Espírito Santo corre para o templo, estão levando o menino para apresentar. Eu me arrepio todo com isso, meu. O velhinho deu uma carreira, usou o último turbo, né? Quando chegou lá, pegou o menino na mão da mãe e do pai, levantou para o céu e falou, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viu a salvação. Olha só que grandeza disso. Mas quem tem um pensamento, porque quem tem um pensamento de ser exterior e ser um estereótipo, quer aparecer, sempre sofre quando Deus só quer fazer nele e é oculto. Sabe por que Davi não se afetou quando ele venceu Golias? Porque Davi não estava nem aí. Ele já venceu o urso e o leão. Isso aí para mim. Não era sobre o nome de Davi ser elevado. Era sobre o nome de Deus ser preservado. E toda vez que você vive isso, você não está nem aí para o seu estereótipo. Estão gostando, se não estão gostando, se estão amando, você só vai manter a palavra. E a palavra para esses dias é: a obediência devolve a autoridade para a igreja. A gente está criando subterfúgios, a gente está criando falsas linhas de chegada. A gente está criando a nossa própria resposta. Nós consultamos a Deus, Deus não fala, a gente responde no lugar de Deus e depois a gente obedece a nossa voz fingindo que é a voz de Deus e depois entramos por desobediência. E a desobediência é tudo que o diabo quer, porque sem obediência você perde a autoridade. A autoridade é a força da nossa vida. A autoridade é aquilo que o diabo reconhece como alguém que está alinhado com os mandamentos do reino. Alguém que está em ordem. Alguém que está na terra pensando
no alto, pensando a partir do alto, né? Não pensando no alto. Eu não tenho que pensar nas ruas de ouro. Eu tenho que pensar no caráter que tem no céu. Eu não tenho que pensar no lago de cristal. Ah, me tira daqui, eu quero fugir. Ah, não. Eu tenho que pensar eu tenho que pensar no que tem no céu, e como se ele já estivesse lá, não em coisas que o céu mesmo faz questão de dizer que é o chão que a gente pisa. Perder o valor. O valor não está na rua de ouro no céu. O valor está naquele que ilumina a cidade. Mas aquele que ilumina aquela cidade também quer iluminar você. E a luz que nós precisamos vem do nosso interior, irmão. Birra não faz a gente entrar no reino. Então o reino é uma cultura, um sistema de pensamento, é uma realidade superior que redefine como você vê o seu dinheiro. A pessoa que está ligada no reino, ela tem uma realidade superior e ela redefine como ela vê o dinheiro, como ela vê o seu tempo, e ela consegue ver o propósito e sua identidade. Ela consegue isso tudo. Então o reino de Deus realinha. Cara, o dinheiro está aqui, não é para me governar, é para eu governar sobre ele. O dinheiro é meu servo. Porque o problema nunca foi você ter. O problema foi essa coisa de ter, né? O problema de Deus nunca foi você ter o recurso, mas sempre o recurso te governar. É você não conseguir nem descansar a cabeça, porque tem ou porque não tem. Os dois, o que tem e é avarento, está governado por Mamon, tal como aquele que não tem e é ganancioso. Porque Mamon, ele governa sobre o sentimento que a gente tem pelo dinheiro. Tem muito tio Patinhas, né? Não consegue ali tomar um sorvete, né? Mas vai fazer falta, né? Loucura. Eu parei com isso, irmãos. Quando eu não tenho vontade, eu vou lá e como. Tenho dinheiro. Amanhã, Deus proverá, amigo. Tudo bem. Então, o dinheiro e o tempo, irmãos, quer ver quem é um cidadão do reino? Ele quer mudar de trabalho, ele quer mudar de lugar para usar melhor o seu tempo em favor do reino. Ele pensa em férias, sempre como eu posso contribuir nesse lugar, o que eu vou fazer lá. Ele nunca pensa no seu prazer só, ele sempre pensa em ser um enviado, ele é um enviado de Deus, ele vai fazer, maximizar, ele vai aproveitar o seu momento, porque o seu tempo é precioso. Seu dinheiro é um instrumento na sua mão, o seu tempo é precioso. Eu não tenho problema. Na quarta-feira eu trabalhei. Eu tinha dois, não aconselhamento, 2 estudos para fazer aqui. Um de 7 às 8 e outro de 8 até às 9. Fiz de tudo, mas cansado ou não, acredite se quiser, irmãos, trabalhando no pesado ou não, o meu prazer é gastar o meu tempo nisso. Eu senti prazer de estar aqui com os irmãos, podendo ensinar, porque se alguém vem até mim é porque está interessado na palavra, e não tem lugar melhor de que ensinar quem quer. Qualquer professor, pode ver, ele se agarra àquele aluno que dá atenção. Porque até o professor precisa ter ânimo. Ele chega numa sala, tem 20 alunos jogando cadeira, aí tem um interessado, ela pega naquele e fala. Aí tem preferidos. Não, atenção, porque o professor também precisa disso para poder. Propósito. Cara, você não vive ao léu, nem como um amendoim na boca de banguela, para lá e para cá, né? Não, você tem propósito, você acorda com um propósito, você sabe o que te reserva, você vigia a sua boca, você libera palavras que desenham e constroem o destino do seu dia.
Você anula pensamentos e combate esses pensamentos. Isso é propósito. E identidade, que é a coisa mais maravilhosa que um filho de Deus pode ter. Ninguém muda você. Eu sei quem eu sou, sei o que Deus me deu, sei o que Deus quer. Eu sei qual é a minha parte e eu vou continuar nisso. Com muitos, com poucos, com todos ou com nenhum. Eu vou manter a minha marcha. E chega um momento que incomoda, porque vai parecer para as pessoas que a gente não se importa. Mas não é que a gente não se importa. É que eu me importo tanto com o Senhor que eu não posso parar a marcha. Nós precisamos continuar marchando, porque a responsabilidade do pastor é caminhar no passo do boi miúdo. Jacó que ensinou isso para Esaú. Esaú falou assim, vem comigo, vai, eu vou proteger vocês. Não, meu irmão, fica tranquilo. Eu vou no passo do boi miúdo para que os bezerros novos não morram, né, dando uma sobrecarga. Então eu vou no passo do boi miúdo, tudo bem, mas eu vou me mover. Se alguém nem como um filhote quer caminhar nesse passo, irmãos, pastor está livre, né? Então vamos caminhar. O reino de Deus está em movimento. O reino de Deus está em movimento. Você precisa se movimentar. Toda vez que o diabo ele paralisa, estagna, ele vai estagnar a gente. É aquele texto também de Salmos que eu gosto muito, né? É andar, se deter e assentar. Andar no caminho dos pecadores, se deter na roda dos escarnecedores e assentar. Se deter no caminho dos pecadores e assentar na roda dos escarnecedores. Então ele vai, primeiro ele vai fazendo etapas e você vai perdendo sua velocidade. Daqui a pouco você está igual um tijolo assentado no lugar. Tipo, você é uma parte fixa ali, né? Está presa. Se você vive reagindo à vida, você ainda não está governando. Se a vida faz alguma coisa para você reagir, você ainda não está governando. Você só está se movendo conforme a necessidade, circunstância. Nós precisamos parar de só reagir. Se você espera para ver o que vai dar, você ainda não entendeu o reino. Vamos ver no que vai dar. É um sinal de omissão, irmão. Vamos ver no que dá. Não, você, como cidadão do reino, você cria as condições para pisar em lugares, realizar. Você tem que ter coragem para ser aquilo que Deus já falou. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já recebemos uma profecia de onde Deus quer nos levar. A questão é, o despertador tem o poder de te despertar, mas não pode te tirar da cama. O médico pode falar e te dar os exames, mas não pode vir todo dia na sua casa te dar remédio. Para com isso. Você não é uma criança. Você não é uma criança. Para com isso. Você não é um menino, você é um homem, você é uma mulher. Então comporte-se como tal. E é um cidadão do reino, tem uma identidade, tem um propósito, tem uma graça de Deus em você. Algo que vai mexer com gerações. Quando entendemos, nós chamamos a existência o que ainda não se manifestou. Quando você entende, você não espera acontecer, você cria através das palavras, né? Cria, você traz, é como se você levantasse as suas mãos nas regiões celestiais e arrancava aquilo de volta para a sua realidade. Cara, isso aqui é extraordinário. Porque a Bíblia fala que nós tomamos nome no nome de Cristo. Então você mete a mão nas regiões celestiais e arranca aquilo que você está precisando. Contudo, você tem que ter destino para isso. Não é para... Jesus não realizava milagre no seu pé. Minha perna está doendo.
Não, Jesus ele sempre usou milagres e poder para o outro. Então traz a existência para servir. E, claro, quando você cuida do que Deus cuida, do que Deus ama, Deus cuida de você. É natural. Quem governa no reino não vive por vista, vive por revelação. Irmãos, há uma diferença brutal em viver por vista e viver por revelação. A Bíblia fala que sem profecia o povo perece. Sem revelação. Então, quando nós temos uma revelação, nós seguimos em cima dessa revelação. E essa revelação, ela é como um mapa de Deus, né? Tipo, próxima temporada que Deus tem para você, Ele desenha, Ele te dá em sonhos, Ele te dá em uma série de mensagens. Por exemplo, quando eu começo a olhar para as mensagens que Deus está me dando agora, eu já entendi o que Deus quer que a gente faça nessa atualidade, porque a igreja é dele. Mas também eu sei que eu preciso me comportar diante disso, sem revelação. Aí, mas se eu vivo por vista, irmãos, toda hora tem alguma coisa para te distrair, para te ofender, para te magoar. Toda hora tem alguma coisa te arrancando do lugar, te arrancando dos trilhos. Um barulho lá que faz você tirar o olhar do Senhor aqui, você... Tudo bem, nós temos que cuidar uns dos outros, mas não tira o olhar da cruz, não tira o olhar do Cristo, não deixe isso te paralisar. É muito importante. A religião te treina para esperar, mas o reino te treina para conquistar. Você acorda, irmãos, como cidadão do reino, para conquistar. Eu me levanto hoje, Senhor, para conquistar tudo que Jesus conquistou na cruz. Eu saio não para ser uma pessoa para sobreviver. Para de sobreviver. Vamos viver a palavra de Deus. Eu não sou um sobrevivente, irmãos. Eu quero viver a vida que Deus desejou para mim. A religião disse, ore mais e espere em Deus, né? Mas já o reino diz, entenda quem você é e alinhe a sua mente como um rei. Você é um rei, então alinhe sua mente como um rei. O rei, ele não implora, ele simplesmente declara. E aquilo é cumprido, né? Mas nós, quando perdemos o poder criativo, a gente fica só implorando, aí chora, aí vem para a oração, chora, esperneia, Senhor, me dá, me dá. Aí o Senhor fala assim, mas é seu. Mas é seu, meu filho. Me dá, Senhor, faz. Mas, meu filho, quem tem que fazer é você. Eu já fiz a minha parte, agora é você que faz. Ah, Senhor, ó céus, ó vida, meu filho, pelo amor de Jesus, pelo amor de mim mesmo, né? O reino não é místico. Para de entender o reino como misticismo. O reino não é místico, o reino é prático. O reino opera na legalidade. Deixa eu falar sobre a operação da legalidade. Sem obediência não há conquista, não há avanço, não há transformação e principalmente não há autoridade. Obediência é a chave. Mas é óbvio. Não, irmãos, obediência é a chave. Quando Deus deu as medidas para Moisés fazer o tabernáculo, tinha medidas exatas. Então por que você está colocando mais 1 centímetro aí na medida que Deus te deu, Madison? Não está dando certo. Lá a glória veio para o tabernáculo, aqui não está vindo. 1 centímetro a mais, eu te dei uma medida, você está se esticando nela. Então, irmãos, se Deus te deu uma medida, fica nela. O problema é que a gente sempre quer ser mais bom do que Deus. Às vezes eu já tentei tanto, irmão, ser mais bom do que Deus para as pessoas. Ser melhor, mais bom. A minha professora me corrigiu aqui. Ser melhor, mais bom lá na... É o Chico Bento, né? Mas, beleza, o Chico Bento já foi corrigido. Ser melhor, né? Mas não é suficiente, irmãos. O ser humano, ele não é saciado por aquilo que você faz. Você tem que agradar a Deus. Não há como. O reino não é místico, ele é prático, ele opera em legalidade. E a maior legalidade do reino é a obediência. Ontem, eu
o Eduardo mandou um áudio de um sonho que ele teve comigo. Ele falou assim que tinha 2 pastores que estavam desesperados e meio desanimados no ministério, e eu sentei na mesa. Eu não tinha sido convidado, me sentei na mesa e eles contando sobre a vontade de abandonar o ministério, né? E eu falei, eu sei qual é o problema aqui, não o problema de vocês, o problema de todos nós. Aí eles se interessaram e eu falei assim, o problema é que a gente abandonou a obediência, abandonamos as exatas de Deus. E aí todos ficaram interessados e eu dei uma palavra sobre obediência, né, no sonho, ao ponto daquilo ter... Diz ele que depois ele, como ele mexe com o vídeo, né, ele falou assim que ele colocou... colocou em vídeo nos telões de toda a Inglaterra, eu pregando sobre isso, e aquilo rachava a nação, o Reino Unido no meio. Metade cria e metade não cria naquela palavra. Que a terra, como se a terra rachasse com aquela palavra. E aquela palavra sobre obediência. Mas calma aí, que grande mensagem é essa? É a mensagem mais simples do mundo, gente. Nós estamos perdendo a batalha para a obediência, entre as quais a gente fica com medo de pregar essa mensagem porque isso não gera adepto. A gente fica com medo de fazer uma coisa aqui porque aquilo agrada esse, mas desagrada aquele. Mas a única pessoa que a gente tem aqui que agradar de verdade é Deus. Como outro tempo, pregar uma mensagem sobre arrependimento, sobre santidade no altar. Mensagem que as pessoas se mexem na cadeira. Uma mensagem que incomoda. Mas, irmãos, eu não estou aqui para agradar pessoas. Tem que agradar a Deus. E a obediência. Tem horas que eu obedeço a Deus que eu também fico desconfortável. Nossa, Senhor, envia outro, porque você fica desconfortável. Mas a intenção aqui é só uma: obediência te devolve a autoridade. Cadê a nossa autoridade? Por que nós estamos sendo esfregados no chão? Nós precisamos retomar isso. Bom, para terminar, se o reino é um reino de legalidade, ele é prático, o reino afeta o seu dinheiro, a sua agenda, o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua consciência do reino. A sua consciência do reino transforma você de dentro para fora. Como você pensa o dinheiro, como você pensa a sua agenda, como você pensa o seu comportamento, a sua forma de pensar. Se o reino está governando você, é isso que fica ali sempre. É isso mesmo? Tal. Você não fica com medo. E a gente está cheio de medo, né? Foi por isso que Jesus nunca ensinou buscar cura, nunca ensinou buscar provisões e nunca ensinou buscar milagre. Ele disse, busca o reino. Se você vai buscar alguma coisa, busca o reino. Só que o reino traz tudo isso. Cura, provisão, milagre. Mas é secundário, não é primário. Presta atenção, o reino não se busca por fora, o reino se busca por entendimento. Então enquanto você estiver esperando ver para crer, você não verá nada. Enquanto você estiver esperando para sentir, esperando sentir para obedecer. Eu quero sentir. Toda hora a pessoa faz umas provas assim que Deus fala assim, meu Deus, não estou acreditando nisso. Olha, eu quero sentir se é para eu cuidar mesmo dessa parte do ministério, da igreja, porque eu quero sentir, ver se cara, para de sentir. Se quer sentir, toma um lactopurga, que você vai sentir? Um arrepio passando aqui na nuca. Sim, dá para sentir assim, mas não é sentir desse jeito. Eu quero sentir. Não, irmão, você precisa agir e não sentir. Você precisa agir. Às vezes a gente está esperando sentir e isso é só uma desculpa para nós, omissão e covardia. E pronto. Como última frase aqui para a gente guardar. Quem carrega o reino
não se move por medo, se move por propósito. Quem carrega não se move por medo, se move por propósito. Você foi projetado para governar, não para sobreviver até o fim do mês. Tem muita gente sobrevivendo, né? Você é filho do rei e todo rei tem seu território e o seu começa dentro de você. Se você está perdendo a batalha para o seu homem interior, para os seus apetites, para as suas fomes, para os seus pensamentos totalmente desconexos, então Deus não vai te dar nada aqui fora. Porque se Deus não pode confiar em você governar você mesmo, como Ele vai te dar a autoridade para governar e ajudar pessoas? Então não adianta, irmão. Se não começar no interior, não vai acontecer nada aqui fora. Senhor Jesus, nessa manhã com temor, Pai, com temor diante do Senhor. Respeita a sua palavra. Nós queremos obedecer a sua palavra. Nos ajude a sair desse lugar, desse sentimento. Nos ajude a sair desse lugar de medo, Senhor, de desconfiança. Nós queremos, Senhor, manter o nosso passo, Pai, ali dentro da obediência do que você marcou. Nós não queremos romper com os muros de proteção que o Senhor desenhou para nós. Sustenta as nossas vidas, ampara os nossos corações, quebra, Senhor, toda a tentativa do diabo de nos paralisar. Nós pedimos que o Senhor nos sustente no dia que se chama hoje, para que a nossa vida seja menos sentimental e seja mais efetiva. Eu oro por uma fé efetiva na vida de cada um. Em o nome de Jesus, amém.